Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Não se esqueça de se inscrever, faça seu comentário, dá seu like, compartilhe. E hoje nós vamos ver que a indiferença é uma atitude que pode trazer muitos prejuízos para a pessoa e para a obra de Deus. Veremos sobre esse assunto logo após a vinheta. Desde pequenos, nós ouvimos que o ódio é o oposto do amor. Seria que a indiferença não seria esse contrário ao amor? Sabe por quê? Porque quando nós observamos a indiferença, ela pode estar relacionada a esse lado oposto do amor. Vamos aprender? Nosso tema de hoje é conhecendo a indiferença e seus perigos. Atenção, é perigoso. Nosso texto base está em Eclesiastes 11:4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Romanos 12:11 diz assim: não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. A indiferença ela é um estado de tranquilidade daquele que não se envolve com as situações. Ela é um desprendimento, falta de interesse, de atenção, de cuidado, é falta de consideração. Pode ser sentimento ou uma postura para com alguém ou com algo. O que caracteriza é ser negativo e não é positivo. Sabe aquele estilo, tô nem aí, vida leva eu? Isto é indiferença. Nós vamos observar pela parábola do bom samaritano, que está no contexto de Lucas, no capítulo 10, o verso 25 a 37, uma conversa entre o doutor da lei e Jesus. E nós vamos entender e vamos enxergar a indiferença na atitude de algumas pessoas. Lucas 10:25 diz assim: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sabe quem fez esta pergunta? O doutor da lei, para Jesus. Ele começa o diálogo com Jesus assim. Como ele era doutor da lei, era óbvio que ele conhecia a lei. Sabe o que Jesus faz? Lucas 10:26, que está escrito na lei. Como lês? Olha como o doutor da lei responde. Lucas 10:27. Eu peço para você prestar atenção. Essa madrugada eu acordei com o Senhor falando este versículo para mim. E eu sei que era para o Senhor transmitir isso para você. Então que você preste atenção e escreva esse versículo. Se analise. Olha o que o doutor da lei respondeu. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Que interessante a gente ouvir isso. Ele, para se justificar, esse doutor da lei, ele faz a seguinte pergunta. Lucas 10:29. Quem é meu próximo? Aí Jesus começa a ensinar, usando a parábola do bom samaritano. A parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa, mas com uma verdade moral ou espiritual. Lucas 10:30 diz o seguinte, começa a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Não diz que ele era judeu, não fala quem ele era, mas simplesmente assim, ele descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Primeiro, esse homem está lá caído, machucado, ferido. Passa um sacerdote. Sacerdote era um da tribo de Levi. A função do sacerdote era mediar a adoração a Deus. Eram intermediários num culto entre o homem e a Deus. Ele representava o povo diante de Deus. Ele educava o povo em relação à lei. E a Bíblia fala muito sobre a misericórdia. Mas este homem, ele simplesmente fez a seguinte
coisa. Lucas 10:31. Certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. Ele foi indiferente à situação daquele homem que estava caído. Aí, continuando, passa um levita. O levita tinha como função auxiliar o sacerdote. Eles eram descendentes da tribo de Levi. Eles eram separados para cuidar das questões do santuário e do culto a Deus. As suas responsabilidades, as responsabilidades dos levitas eram em relação aos serviços religiosos. Eles eram proibidos de ministrar diante do santuário sagrado. Olha o que diz Números 1:50. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Jesus, quando ele nos ensina sobre os levitas, era justamente essa a função do levita. Vamos ver a atitude dele? Lucas 10:32. Um levita, chegando àquele lugar e vendo aquele homem caído, passou de largo. Ele era auxiliar do sacerdote. Ele deveria saber que a responsabilidade do ser humano é ser misericordioso, porque servimos um Deus misericordioso. Então nós vemos na atitude tanto do sacerdote como daquele levita a indiferença. Podemos até pensar que agiram como se não fosse responsabilidade deles ajudarem o seu próximo. Por isso que eu trouxe a função desses dois, para que possamos entender. Mas sim, é função nossa ajudar o próximo. Mas aí a Bíblia continua, Jesus continuando, passa um samaritano. O samaritano, ele era desprezado pelos judeus devido a uma questão histórica. Aqui no nosso canal vai estar um link que fala sobre essa diferença entre os judeus e o levita. Mas voltando, o samaritano, ele fez a diferença. O samaritano, ele agiu como Cristo agiria. Ele teve íntima compaixão daquele homem. Vamos ver Lucas 10:33? Diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, daquele homem que estava caído. Vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aí a gente para um pouco para pensar. Nós falamos que somos de Cristo, que somos de Deus. Será que nós estamos indiferentes à dor das pessoas? Porque a Bíblia fala: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Deus é Deus de compaixão. Olha o que o Salmo 103, 13 e 14 fala. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que fomos formados. Lembra-se de que somos pó. Aquele levita e aquele sacerdote sabia desse salmo. Jesus, ele também é compassivo. As atitudes de Jesus são atitudes de compaixão. Lucas 7:13 diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. É aquela passagem da viúva de Naim. Quando Jesus viu aquela mulher chorando, aquela mulher sofrendo, a Bíblia fala que ele moveu-se de íntima compaixão e ele disse: não chores. Que Deus tremendo é esse? Você sabe o que é ter compaixão? É um sentimento de piedade, de misericórdia, de bondade. É um desejo de aliviar ou minimizar o sofrimento da pessoa. Vamos ver o que Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, amem-se. Fraternalmente é muito interessante nós prestarmos atenção. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendiga, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Olha que Pedro está falando, não faça justiça própria, porque Deus é justiça. Mas fala, amem-se fraternalmente, seja compassivo, não seja indiferente. Aí nós vemos o que João fala sobre isso. 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vem do seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus?
Vamos ver Paulo, Colossenses 3:12? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vamos ver Davi, Salmo 51, 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Quantos exemplos na Bíblia a gente tem que nós temos que, sim, ter compaixão. Nós não podemos ser indiferente nem a nada e nem a ninguém. Sabe por quê? Porque a indiferença traz muito prejuízos, principalmente ao relacionamento. A indiferença, ela é oposto ao que Jesus nos manda fazer em relação ao próximo. Lembra-se do mandamento de Jesus? Lucas 10:27. Olha que interessante. Mais uma vez esse versículo que o Senhor falou para mim nesta madrugada. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo. O próximo é aquele que você vê como a ti mesmo. Lembra que a Bíblia fala? Como que você fala que ama a Deus se você aborrece teu próximo? João 13:35 fala assim: através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jeremias, certa vez, ele quis ser indiferente, mas ele não conseguiu, e ele tinha acabado de sofrer muito na mão dos homens. Olha o que diz Jeremias 20, verso 9. Contudo, se eu disser, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Olha só como que ele está falando com Deus. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo. Já não posso mais. Não dá pra gente conter o Espírito Santo dentro de nós. Não dá pra gente conter as coisas boas que nós precisamos fazer dentro de nós. Olha o que foi que Jeremias fez. Jeremias 21:8. E a este povo dirás, o Senhor falou, você vai profetizar. Assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. É justamente isso, Deus te dá escolha ainda hoje, o livre-arbítrio é real. Você escolhe. O caminho da vida te conduz à salvação, lembra? É porta estreita. Mas o caminho da morte, você faz aqui nessa terra tudo o que você quiser. Mas pode ter certeza, é uma eternidade só de sofrimento. A Bíblia fala que lá no inferno é onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Vamos ver Samuel. Samuel, ele não ficou indiferente quanto ao erro do rei Saul. 1 Samuel 12:23. Quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. E eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Quantas vezes você fala assim, eu não vou orar por ele, ele não merece. Mas não é questão dele merecer ou não. A questão é que se você não orar, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Se você tiver essa atitude de indiferença, desculpa, mas você estará pecando. Paulo, ele não ficou indiferente quanto os atenienses. Atos 17:16 diz assim: enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado, olha a indignação de Paulo, ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. Eu me lembrei quando eu fui visitar uma certa cidade, misericórdia, né? Era só imagens. Sabe o que eu fiz? Eu peguei folheto e fui entregar. A gente não pode ser indiferente, olha a atitude que Paulo teve. Atos 17:22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vejo vocês um tanto supersticiosos. Paulo aproveitou a oportunidade e Paulo pregou. Pode ter certeza que a palavra, a Bíblia fala que não volta vazia. Nós não podemos ser indiferentes quanto ao pecador. A Bíblia fala que Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ezequiel 3:18 diz assim:
Quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás. Se você, não advertir e não disseres nada para preveni-lo sobre seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Todos nós somos comissionados, todos nós temos o ID de Jesus e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. A nossa responsabilidade, como nós vimos em Ezequiel, é pregar, é falar de Jesus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Tiago 5,20 diz assim: lembrai-vos disto, quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. A Bíblia fala que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então eu não posso ser indiferente a um pecador. O valor de uma alma valeu muito. Foi o sangue do nosso mestre. Nós não podemos também ser indiferentes quanto àquelas pessoas que estavam no caminho e se desviaram. Mateus 18,15 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele. Conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Não podemos ser indiferentes quanto àqueles irmãos que estão conosco na caminhada estão fracos. Lucas 22:32 diz assim: eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Não é para você ser indiferente ao teu irmão. É para você ajudar o teu irmão. Você fala, se ele ouvir, você ganhou ele. Se ele não ouvir, ore por ele. Não compactue do pecado dele. Não ser indiferente quanto aos irmãos que estão pecando. Eles estão praticando. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar esta pessoa com espírito de humildade. A Bíblia fala que nós não podemos ser indiferentes, mas nós temos que admoestar, ou seja, eu tenho que avisar o modo errôneo dessa pessoa estar agindo, pensando, censurando. Eu não posso ser grosso, ter que, não, você tem que, não é assim. É com mansidão, a Bíblia fala. 1 Tessalonicenses 5:14 diz assim: irmãos, também vos exortamos a que admoestais os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes, com todos. Indiferente às pessoas que estão caminhando rumo ao inferno, eu não posso ser indiferente. Atos 4:20 diz assim: pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Como é bom ouvir a palavra do Senhor. Lucas 12:48, a parte B fala assim: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Então não dá para ser indiferente com aquelas pessoas que estão rumo ao inferno. Jeremias 48:10 diz assim: maldito aquele, olha que pesada essa palavra, que fizer a obra do Senhor negligentemente. Eu não posso ser indiferente quanto ao trabalho que o Senhor colocou na minha mão para fazer. Olha 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra. Inste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja. Olha o segredo, com toda paciência e sã doutrina. Então nós temos que aconselhar, admoestar, ensinar, repreender com paciência, com mansidão, mas nós não podemos ser indiferentes. Romanos 12:7 fala assim: se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como um encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a administre com zelo, que faça com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria.
Sabe o que a Bíblia quer falar para você? Tudo que vier à tua mão para você fazer, faça com dedicação, não com negligência, não como uma pessoa relaxada, não como uma pessoa que ignora a outra. Não dá para ser indiferente na obra e nem servindo o Senhor. Nós temos que fazer a diferença, mas a diferença que nós fazemos é deixando Cristo agir em nós e nos usar para a glória do nome dele. A indiferença pode estar relacionada à falta de amor, à falta de comprometimento, à falta de consideração com o outro, à falta de atitude. Pode estar relacionada à negligência, como nós vimos, mas também ela pode estar relacionada ao egoísmo. Vamos ver Apocalipse 3, 15 e 16 para a gente concluir? Conheço as tuas obras, diz o Senhor. Sei que não és frio e nem quente. Antes fosses frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, é indiferente, né? Não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Realmente, água morna, né? Tem gente que está acostumado, mas o Senhor fala que não devemos ser morno. Não podemos ser indiferentes quanto às atitudes das pessoas. Não podemos também ser pessoas grosseiras. Ao contrário, a nossa atitude, como diz a Bíblia, sim, sim, não, não. A nossa atitude tem que ser para refletirmos a glória de Cristo através de nós aos homens. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você possa entender que ser indiferente não agrada a Deus. Saia da tua posição e vá para uma posição de servo sincero do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Fica com Deus!